Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, novo BMW X5 2025, aqui na versão xDrive 50e e com pacote M Sport, a versão mais cara e completa do X5, este carro que faz 25 anos que pousou pela primeira vez no Brasil em 4 gerações e está prestes a ganhar uma nova geração para 2026/2027. Vou explicar isso e vou explicar também por que a BMW diz que esse aqui é o primeiro carro elétrico /plug-in nacional. Eles dizem que produzem aqui, na verdade, montam aqui, porque produzir não é montar e montar não é produzir. Vou te explicar isso também. E, obviamente, te contar como é que funciona esse novo sistema com baterias bem grandes que permitem rodar na vida real mais de 100 km sem gastar uma gotinha de combustível deste 6 em linha que tem um ronco que, pelo amor de Deus, que delícia! Vou te explicar também se ele é melhor do que outros concorrentes, leia-se aí Porsche Cayenne, que também tem uma versão e-hybrid, também o Mercedes-Benz GLE, esse aí só diesel, ou o Audi Q7, que tem 7 lugares, e só a gasolina. E também bem mais barato, afinal esse carro tem preços entre 787 mil e 849 mil reais. Tá com dinheiro no bolso? Então não perca, não deixe de saber o quanto ele anda, o quanto ele bebe e se seria essa aqui a escolha que iria para a minha garagem. Tudo isso só depois da vinheta. Roda aí, Dr. Hancho Krutz de Laken. Vai, hein? Antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novo BMW X5 2025, é preciso contar um pouquinho da história desse carro, como ele chegou até aqui em 25 anos de Brasil e 26 anos lá fora. O ano era 1999 e chegava a primeira geração, a E53, produzida só lá fora, mais precisamente em solo alemão. O que ela tinha de especial? Bom, o primeiro fato é de que ele não queria deixar escapar a chance de entrar no universo SUV Premium, que por hora só tinha um jogador. O Mercedes-Benz ML, lançado em 1997. Pois é, durante 2 anos a Mercedes pulverizou esse mercado, colocando MLs em várias partes do mundo e sendo muito rentável para ela também. A BMW não ia ficar atrás e mandou ver num BMW X5. E como fez isso? Usando vários sistemas de gerenciamento de tração, principalmente para o off-road do Range Rover, sim, a geração L322 e também diversos componentes da plataforma do BMW Série 5 da série E39. Surgia ali um BMW Série 5 com, vamos dizer, botas gladiadoras, e salto 15. Bem alto, com motor 4.8 V8, ele foi uma, entre aspas, coqueluche no mundo dos mais abastados. Jogadores de futebol trocavam suas Cherokees e seus Mustangs por um BMW X5 a partir de 2000 aqui no Brasil. E esse projeto foi tão bem sucedido que apenas 6 anos depois, aqui no Brasil, já chegava a segunda geração do carro, com modificações bem importantes, especialmente em tamanho, espaço interno e até em conectividade já na época. A essa altura da competição, a BMW já tinha que concorrer com a faca nos dentes contra players como o novo ML e também o Porsche Cayenne, que foi um estrondoso sucesso, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. E aí, a BMW falou assim, vocês querem briga? Então briga vocês vão ter. A carroceria cresceu mais de 20 centímetros, o entre-eixos cresceu 11 centímetros e a partir de 2009 ela colocava a esportividade da linha Motorsport nesses gigantes. O BMW X6, que seria lançado em 2009, também ganhava uma versão M. Era maravilhoso acelerar aquele 4.4 biturbo de 0 a 100 em menos de 4 segundos e meio. Eu me lembro muito bem, já estava por aqui. E essa geração foi tão importante, a E70, que quando eles fizeram a terceira geração em 2013, nem mudaram muito. Na verdade, você olha, depois do facelift da segunda geração e a terceira geração,
você nem imagina que a geração mudou, especialmente por um detalhe que estava ali atrás. Muitos executivos, inclusive de outras marcas, falavam isso não é uma nova geração, muito porque o BMW X5 da geração E70 e da geração F15 tinham os mesmos 2,93 metros de entre-eixos e a carroceria aumentava só 3 centímetros por uma mudança estética nos para-choques. Alguns não consideram também que essa geração evoluiu por causa das lanternas, né? Aliás, a BMW X5, ou o BMW X5, sempre teve lanternas em formato de L, uma porção pequena aqui e um L parecendo uma bota de lenhador embaixo. Na verdade, era mais embaixo na primeira geração, foi subindo e diminuindo a lanterna e ficou só um pouquinho menor nessa geração F15. A grande novidade é que trazia também as versões M-Performance Diesel, como a M50D, que os entusiastas de carros esportivos realmente odiavam, apesar de estar lá perto dos seus 100 kgfm de torque. Aí em 2018 veio a geração G05, que chegou por aqui em 2019, e você reconhece ela à distância por quê? Porque é a primeira geração que as lanternas não fazem exatamente um L, como muitos donos de BMW também não fazem. Vale lembrar que esse deve ser o último ano do BMW X5 nessa plataforma CLAR. A partir de 2026/2027 deve ganhar a plataforma Neue Klasse, que vai desde o Série 3 até o X7. Vale lembrar também ainda que essa plataforma CLAR também deu vida ao X7 com 13 centímetros a mais de entre-eixos, mas aí você procura aqui no canal, porque tem 2 vídeos desse carro, pré-facelift e depois do facelift, as versões de 2021 e de 2025. Agora vamos reconhecer o que muda do X5 xDrive 50e com o pacote M Sport para a versão sem o pacote M Sport, para uma custar um valor considerável a mais que a outra. Bem, antes de mais nada, quando você ouvir que o BMW X5 é produzido no Brasil, montado no Brasil, saiba que é um regime muito menos nacionalizado do que você tem, por exemplo, em Série 3 e X1. Eu sei que a fábrica de Araquari é moderníssima, a única fábrica da BMW que produz carros no Brasil e também a mais moderna do Hemisfério Sul. Mas esse carro aqui é feito em boa parte lá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e vem para cá num processo de montagem. Eu, olhando, não descobri exatamente o que montam e perguntando também não me falaram. De qualquer maneira, vamos lá, deve ter uns 10% de nacionalização, será? Só a lavagem e os pneus? Bom, não sei, não vou falar o que eu não sei, mas saiba, não tem nada a ver com o processo do BMW Série 3. A primeira modificação que você vai encontrar entre a linha xDrive M Sport e a linha xDrive sem o M Sport tá nesse para-choques aqui, né? Aqui você tem um detalhe estético nele, de pintura, que faz com que pareça que tem uma bocarra, enquanto no xDrive sem o M Sport você tem uns detalhes que parecem um U aqui na frente. É um pouquinho diferente. Em relação aos equipamentos de série, é tudo igual, muda mesmo esteticamente. O pacote M Sport de para-choque dianteiro e traseiro, também das saídas de escape, como eu vou te mostrar lá atrás, e a pintura das rodas. Sim, as rodas são as mesmas, mas quando você vê um do lado do outro, você percebe que essas rodas aqui ganham um cinza escurecido por dentro, em vez de ganhar um cinza claro por dentro. E isso muda bastante o primeiro impacto. Levando em consideração aqui, os faróis são iguais nas duas versões e são de LED, apesar de ter esse azulzinho aqui que remete ao BMW Laser. Aqui são os faróis de LED inteligentes, com farol alto automático, e também consegue desviar o facho de luz quando vê algum outro veículo se aproximando. Andar com isso aqui à noite é realmente uma maravilha. Apesar que em São Paulo é um pouquinho perigoso. Quando as pessoas do mal veem esse duplo rim, tem que ficar esperto. Vamos dar uma olhadinha ali na lateral e já vou te contar também da evolução dessa geração para a geração antecessora, a F15. Vem cá. Pois é, na geração G05 não teve ganhos assim tão astronômicos em tamanho e entre-eixos. Cresceu 5 centímetros no comprimento, de 4,88 para 4,93, e o entre-eixos em 4 centímetros, chegando a 2,97 metros. Era a primeira vez que o entre-eixos crescia desde 2006. Isso foi acontecer só em 2014, na verdade, em janeiro de 2015, aqui para nós. Mas a grande virtude
é a largura. Essa plataforma CLAR já estava predisposta, por exemplo, a encampar um carro ainda maior aqui em cima, então foi feita bem largo para essa geração do X5, chegando a 2 metros de largura, ou seja, são 7 centímetros a mais do que na geração anterior. Tem carro que em 2 gerações não fica 7 centímetros mais largo, e isso que fizeram com o BMW X5. Muito também porque eles já estavam pensando em fazer um SUV da Rolls-Royce, também conhecido como Cullinan. E não tenha dúvida, X5 e X7 serviram muito de laboratório, ainda que o Cullinan não utilize essa plataforma. Mas eles queriam ver se ia dar. E deu. Bom, as rodas aqui, como você pode ver, tem esse acabamento escurecido, como eu te disse. Também tem o M Sport aqui nessa versão M Sport. E tem também esses detalhezinhos preto brilhante, tanto aqui quanto lá na frente, naquela entradinha de ar, que você consegue canalizar o ar, né? Na verdade, o carro consegue canalizar o ar, diminuindo a turbulência na frente do pneu e também ajudando a arrefecer os freios. Nessa versão M Sport você também vai ter pinças pintadas em azul, tanto na frente quanto atrás. E aqui temos uma suspensão a ar, sim, uma suspensão pneumática que consegue, da altura normal, subir 2 centímetros ou descer 1 centímetro, dependendo do modo de condução que você estiver ali ou da sua velocidade. Pois é, quanto mais rápido você tiver, mais a suspensão vai ficando mais baixa. Tem também detalhes black piano por volta de toda a área envidraçada e também aqui nesse bagageiro superior. E as maçanetas não são shaved. Se você quer maçanetas raspadinhas, você vai nos BMW iX. Pois é, lembrando que a diferença de preço desse carro para um X7 fica aí na casa dos 400 mil reais. Agora vamos dar uma olhadinha ali atrás. Como eu te falei, é a grande mudança desse carro de uma geração para outra, na verdade dessa geração para as outras 3, e também ver esse latifúndio que é esse porta-mala e ver um pouquinho dessa suspensão a ar agindo. Vem ver. Duvida? Vem ver. Basta olhar aqui e ver que é erro zero, né? Não tem nada muito desproporcional fora do lugar. Eu gosto das lanternas que tem essa protuberância aqui, para-choque longe da tampa, e a diferença aqui é que você vai ter no X-Drive sem o M Sport uma parte mais lisa aqui, não com esses extratores fake. E também as saídas de escape no para-choque são maiores aqui e mais retangulares. Lá elas são um pouquinho menores e meio round square assim, mas o escapamento mesmo é igualzinho. Bom, aqui a gente tem o X-Drive 50e, lembrando que é um carro que tem parte elétrica, e o X5 desse lado. Aqui o BMW e a câmerinha de ré. Brake light aqui em cima, limpador de vidro traseiro e apertou. Vem só metadinha da porta do porta-malas. Pois é, a outra metade você abaixa por aqui e tem acesso a 500 litros. Tô aqui com uma mochilinha da concorrência? Tô, mas não tem nada a ver isso aí, para não parecer provocação. Vou deixar aqui nossa malinha. Aqui você tem um sistema que também lembra o que tem no Rolls-Royce Cullinan. Deixa eu tirar minha blusinha de jornalista, hein? E aqui o que me deixou indignado é porque a gente não tem aqueles botões que baixam a suspensão e baixam um pouco o porta-mala. Lógico que tem, João. Ele está aqui. Aqui você baixa a suspensão. Acho que eu tenho que primeiro isso. Aí eu aperto aqui. E ele vai baixando a suspensão. É isso? É isso, produção? Isso. Veja aí, suspensão baixando, justamente para que facilite para você colocar cargas, né? Na hora de tirar é melhor deixar mais alto mesmo, mas na hora de remover, na verdade, na hora de colocar, é melhor que seja assim. Bom, voltando aqui, temos apenas um sisteminha de kit de reparo. Nem tá aqui, né? Tá aqui. Aqui dentro, deixa eu olhar. Não, aqui tá o cabo. Aqui tá o... Não sei. Eu não achei o sisteminha. Kit de reparo. Importante é que tem aquela porca com segredo. Sabe? O que estão levando de roda em São Paulo não é brincadeira, viu? Meu Deus do céu. Aqui a gente tem... Agora como é que eu ponho isso? Aqui assim, né? Isso. Aqui. Boa. Para você tirar a roda, que tem segredo a roda desse carro. Aqui você tem um amortecedorzinho. E ali, aqui você... Daquele lado você aperta
Você puxa uma alavanca e os bancos deitam para você ter mais espaço, transformar o seu X5 num grande furgão com mais de 1.400 litros de capacidade. Deixa eu voltar o cabo aqui. Falando em cabo, já vou mostrar para você e te contar como que ele carrega, em quanto tempo e qual o tamanho dessas baterias. Eu acho tão engenhoso, tão bonito. Legal, né? Vem cá agora. Antes de mais nada, esse choraboy ficou demais, hein? Ó, socada. Vem ver aqui. Pois é, tem apenas o carregamento em AC, que é o carregamento mais lento. Ainda assim, se você encontrar alguma tomada AC com até 22 kWh, você vai poder carregar um pouquinho mais rápido esses 25,7 kW de bateria. Normalmente essas tomadas mais lentas têm entre 3,3 e 6,6 kW, ou seja, para carregar esses 25,7 você levaria pouco mais de 4 horas em 6,6 e, eu não vou fazer essa conta porque é capaz de eu errar, brincadeira, em até 8 horas e meia em 3.3. Não é o ideal, tendo em vista que vários híbridos plug-in, especialmente chineses, e na GWM, por exemplo, tem carregamento rápido para essas baterias menores com relação aos elétricos puros e carregam mais rápido, né? As baterias são de íons de lítio e, segundo o Inmetro, ele roda até 76 quilômetros só na parte elétrica, você colocando em modo elétrico e indo mais na casquinha, né? Como é o híbrido, quando você dá pé, certamente o motor a combustão vai entrar para te ajudar. De qualquer maneira, é bastante coisa, porque isso na vida real passa dos 100 km, porque o Inmetro faz todos os testes. Na verdade, ele faz o seu programa de trabalho com testes que parece que são feitos todos em ladeira subindo. Agora vamos falar o que tem da junção da parte elétrica com a parte a combustão, o quanto eu consegui de consumo só com a parte a combustão e o elétrico entrando um pouquinho, com o elétrico mais a combustão junto, o 0 a 100 e também como que isso funciona para tracionar as 4 rodas. Vem! Os mais fanáticos por técnica já vão me alugar dizendo que eu não sei qual que é a suspensão do BMW X5, porque ela é um pouquinho diferente das outras. Para abrir o capô tem que dar 2, viu? Outro dia eu consegui lá em casa e no final de semana fomos todos para Aparecida agradecer. Pois bem, braços sobrepostos aqui na frente, também conhecido como duplo A, e multilink na traseira, algo pouco usual. Aqui debaixo do capô temos o poderosíssimo 6 cilindros em linha 3.0. Ele gera sozinho 313 cavalos e 45,9 kgfm de torque a apenas 1.750 RPM. Quase instantâneo, diriam os menos técnicos, mas não. Instantâneo mesmo são os 28,5 kgfm de torque que você vai ter do motor elétrico, que não está lá na roda de trás. Ele está entre os conjuntos, dando força e mandando lá para trás, mecanicamente, como qualquer outro carro, não eletronicamente, como se você tivesse um motor pendurado debaixo do eixo traseiro. E aqui tem mais 197 cavalos. A união desses poderes dá 489 cavalos e 71,4 kgfm de torque, que movem este gigantesco com câmbio ZF de 8 marchas de 0 a 100 em 4,8 segundos, mesmo pesando mais de 2.200 barriguinhas de João. Mais de 2.200 quilos. 4,8 é praticamente quase o tempo de um X5M de 2 gerações para trás, para você ver como isso aqui é um canhão. Agora vamos para o consumo. Pois bem, colocando a bateria em hold, usando praticamente 100% do tempo o motor a combustão, eu não passei de 5,6 na cidade. E 8,8 na estrada. Colocando em modo híbrido Eco Pro Super Ultra Out, 19,3 km por litro na cidade, com um tanque de 69 litros. Isso aqui vai dar aproximadamente 1.300 km com um tanque, considerando que você vai estar sempre com a carga. Não continuamente, mas obviamente vai parar, vai colocar carga, vai parar, vai colocar carga. E vai se dar benzão, mais de 1.300 km com um tanque num carro desse tamanho, com essa força, com essa potência, é realmente maravilhindo. E na estrada 16,5, o que também vai conferir para você aproximadamente 1.130 km de autonomia e de alcance. Que maravilha, hein? O Sindicato da Manta Acústica tá maravilhado, porque temos aqui praticamente um edredom da Zelo. E aqui temos amortecedorzinho no capô dos dois lados. E presilhas também. Dizem que
Os carros que têm amortecedor no capô são porque ficam mais tempo de capô aberto. Que maldade, hein? Vocês são maldosos. Isso não acontece com o BMW. Vai acender uma luzinha ou outra, vai. Mas tem um sisteminha lá dentro que já identifica para você. Temos também barras anti-torção aqui, justamente para que a estrutura não sofra nenhum percalço com esse 71,4 kgfm de torque, estando a todo momento à disposição do seu pezinho direito. Que delícia de carro. Você vai ver ainda mais quando este animal de grande porte se entrar atrás de si mesmo, ali no banco traseiro. E cabe muito. Ai, que frase perigosa, João. Não aprendeu nada, né? Ah, e por falar não aprendeu nada, ele não tem mais só de 2.200 quilos, não. Tem 2.435 quilos, o que torna esse 0 a 100 em 4,8 segundos esplendoroso. A exemplo do que aconteceu com o M5, que foi trucidado nas redes sociais por causa do seu peso avantajado. O 0 a 100 na balança era o 0 a 100 mais rápido de todos os tempos. O X5 também é bem pesado, porque esse sistema elétrico da BMW confere muito mais peso do que se não tivesse só um motor a combustão. É pesado, mas é eficiente. Vamos começar vendo agora assim aqui por trás, com todo respeito. Vamos lá, depois de dar essa errata. Lembrando que você tem a proteçãozinha aqui e um acabamento que é palhaçada, como todo BMW. Não chega a me surpreender, mas é sempre bonito de ver. O que me surpreendeu foi isso aqui. Tudo bem, eu não tô desconfortável. Não tanto quanto um patriota vendo o Trump botar 50% nos produtos que ele vai exportar da sua fazenda. Mas eu esperava um pouco mais nos dois casos, né? Virar lá, devagar. Eu esperava um pouquinho mais, cara. Eu esperava um pouco mais de espaço. Pois é. O carro é muito largo, de mim até você aí na câmera deve mudar até o DDD, mas sinceramente eu já andei em carros SUVs premiums, médio barra grandes, mais espaçosos do que isso aqui. Não é possível, gente. Aqueles 13 centímetros do X7 estão fazendo diferença. Se você acha que 13 centímetros não fazem diferença, pergunta aí na tua casa. Bom, temos alça PQP aqui para o sindicato ficar em paz. Mas caraca, velho. Tudo bem, eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos, e esse banco está posicionado para que eu dirija. Contudo, sinceramente esperava mais. Bom, vou te mostrar aqui no detalhe. Muita gente... Outro dia eu fiz um vídeo sem a geringonça, o pessoal ficou brabo, hein? O povo ficou brabo. Deixa eu ver, peraí, então eu preciso melhorar isso aqui. Agora sim. Bom, aqui temos uma luzinha, no caso aqui azul. Eu não sei por que tá... Deixa eu ver se é... Vou melhorar aqui, peraí. Acho que deu uma embaçada aqui. Deixa eu ver se melhora agora. Agora sim, não. É uma luz que tá entrando mesmo. Tá dando esse flare. Bom, aqui a gente tem carregador também pro celular. Que eu não sei exatamente pro que é. Aqui tem carregador pro celular deste lado e deste lado. Você gosta deste lado? Eu adoro. Aqui temos também saidinha de ar nesta parte. Essa parte sim é de plasticão duro. E eu achei que faltou regulagem de altura do cinto. Pô, BMW. Economia é essa aí, fi. Aqui também saidinhas de ar. Ar-condicionado de 4 zonas, né? Isso aqui, por exemplo... chegou o inverno, velho. É aquela época que eu pego gripe a cada 3 semanas e a voz vai pro cacete. Aqui temos ar-condicionado de 4 zonas. Isso aqui, por exemplo, não é de série num Porsche Cayenne Hybrid. Mas ainda que você monte com quase tudo que tem aqui no X5, ele ainda fica mais barato. Isso é por 818, se eu não me engano. É mais barato do que o X5. No final a gente vai falar disso. Ar-condicionado de 4 zonas, tem mais uma tomadinha USB, 2 na verdade ali embaixo, e uma 12 volts. E aqui também mais um porta-objetos. Temos aqui também um porta... o que você quiser. Aqui é o tecidinho, né? E aqui essa porta com esse acabamento simplesmente fantástico. Fantástico. Pois é.
Bom, longe de mim de falar mal de um X5, obviamente, mas vamos dar uma olhadinha ali na frente, que tem um negócio que eu vi que eu falei, mano, por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Vem ver. Opa, vamos lá agora para você poder comparar as batidinhas de porta que você já ouviu antes. Plan, plan. Bom, né? Também achei. Bom, vamos lá. O que é que me indignou tanto? Daqui a pouquinho eu falo, calma aí. Deixa eu ligar aqui. Ligou. Don't have nobody. Sem barulho. Só parte elétrica atuando por aqui até agora. E o barulho da ventilação aqui do ar-condicionado. Deixa eu diminuir, deixar aqui no muito fraca. Bom, posição de dirigir. Sem críticas. Incriticável, por assim dizer. Deixa eu abrir aqui também. Não, não é esse que eu quero. É assim, isso. O tamanho desse teto, velho. É simplesmente imenso. Ó. Passa verão, outono, só no inverno chega lá no final. Partes, por exemplo, que você vai encontrar aqui, que não vai encontrar nas versões que não são Motorsport, M-Sport. Por exemplo, este volante. Pois é. E aqui você, nessa versão, você tem a possibilidade de, em vez de ter esse tecido conhaque, ou aquele café, ou o preto, você pode também colocar aqui em branco. Pode revestir de uma cor clarinha. É gelo, né, na verdade. Branco gelo. E o que me deixou maluco foi isso aqui. Isso aqui é brincadeira. Eu não esperava ver isso num BMW de 800 mil. Cara, me lembrou os tuning. Deixa eu fechar aqui, acho que vai ficar melhor pra ver. Eu achei desnecessário. Sei lá, fizesse um filete aqui, né? Ou 3 filetes. A BMW é tão boa pra fazer essas coisas que deixam a gente, que legal. Agora, essa setinha pros dois lados, com o X5 escrito, me lembrou os tempos do tuning. Eu achei nada a ver. Nothing to see. Bom, aqui tem aquele sisteminha de ar, você faz assim e para o fluxo, e faz assim, melhora o fluxo. E temos aquela tela que muita gente, muitos aficionados não curtem. Aquela tela curva que estreou nos iX, os modelos mais caros elétricos, e permanecem aqui até hoje. Volantinho BMW, aí não tem o que falar, né? Posiçãozinha clutch aqui e pedal shifters para você se divertir na hora de andar. Aqui, repetidor do que você pode fazer ali pela tela, para você não engordurar essa tela com o seu dedo. E aqui você escolhe as versões Hybrid, Electric ou Sport. Aí já liga o V6ão. O V6ão não, o 6 em linha. Tá bem presente o ronco, mas eu não sei. Vamos abrir aqui para ouvir melhor. Gostoso de ouvir, mas podia estar mais presente. E aí, aqui fica vermelho. Isso aqui, esses adesivos iluminados, não tinha motivo, não tinha o porquê. Bom, coloquei aqui no Sport, ou seja, quando eu coloco nessa parte do Sport, ele começa a... Por que você não quer aumentar? Isso, ele começa, aqui ele não deixa, tá no hold aqui a bateria. Quando eu coloco no Electric, aí fica azul, aí ele tá mostrando que vamos usar estes 62 km que temos aqui. Coloquei no Hybrid, aí continua azul. Coloquei no Sport, ele deixa branco, falando, eu vou segurar essa carga da bateria aqui, porque eu tô ligado que você tá querendo acelerar. Então você vai acelerar em boa parte do elétrico, sem gastar essa bateria que é para você rodar, e vou te dar toda a potência do 3.0 6 em linha turbo. Bom, não é o lugar mais fácil de você mexer quando se trata de um BMW, mas vamos lá. Aqui você tem inclinações laterais, tal. Tem um reflexo aqui, vamos ver se eu consigo pegar mais de cima. Vamos aqui nos apps. BYD ID, você faz a sua identificação por aqui. Ajusta banco, ajusta a temperatura do ar, ajusta tudo, assistente pessoal. Android Auto, Apple CarPlay, Connected Drive Store, airbags do passageiro, Alexa também, automatizar os hábitos,
Ou seja, você quer tirar a manutenção em faixa. Você vai aqui e fala, sempre que eu tiver nesse ID, eu vou automatizar os hábitos desse carro. Entrou com o meu ID, eu quero desse jeito. Daqui da Bundesliga, olha que beleza. Função limitada, iniciar sessão com BMW ID. Chaves, configurações de condução. Aí você tem as assistências ao motorista, seguranças e avisos aqui, troca de faixa, tudo ligado, ó. Mas aí você pode mudar isso aqui, deixar no seu ID, a hora que você entrar no carro e conectar com a sua identificação, ele vai deixar do jeito que você quiser. Estacionamento, som, exigir informações de assistente, rotas gravadas, aviso frontal e traseiro, acionamento de freios na traseira. Isso aqui é o alerta de tráfego cruzado, né? Parque distância control, ativação automática, frenagem de emergência com PDC ativo, monitoramento de arranque, visão panorâmica, monitoramento de arranque. Isso, vamos ter visão panorâmica sempre que for sair. Deixa eu colocar aqui a marcha ré para você ver. Sistema de câmeras. Aqui a gente consegue ver dos dois lados, a frente e a visão panorâmica. Volta aqui. Cadê? Visão de estacionamento. Não faz, que triste, hein? Visão do assistente, mais a visão 3D. Aqui temos, ó. Aí eu posso mudar para cá, para bem de frente, do lado, aqui, aqui. Isso. Posso tirar também aqui, da manoplinha. Nem lá do céu, era só um sinarzinho. Bom, aqui também temos carregador de celular por indução, carrega mesmo com a capa, e aqui para você gelar o que estiver aqui nos nossos gloriosos porta-copos barra-latas. Legal poder gelar, né? Eu também acho legal. Aqui uns atalhos para o rádio, né? Para você mudar a estação ou mudar a música, aumentar ou diminuir o volume. Opa, voltar aqui. Vamos voltar numa aqui, não nos... Aqui, ó. Oferecimento Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Visite a nossa loja. Tudo por gestos, meu querido, isso mesmo. E mais diversos sistemas que você pode ter de conectividade com o seu celular e com a sua identificação, que ajudam ao carro ser uma extensão do seu celular, por assim dizer, para falar o mínimo. Aqui o Live Vehicle, que foi que eu te mostrei, dados do trajeto. Aqui nesse trajetinho a gente fez 12 e 1. Deixa eu dar uma resenha que o rapaz vai descarregar umas madeiras ali. Isso, João. Sempre que der para ajudar, ajude. Bom, vou voltar aqui. Voltamos ao Live Vehicle. Valores de fábrica, último abastecimento, enfim. Dá para você checar diversas coisas, o conteúdo adaptativo também. Você está usando em Newton metro, em cavalo, em bar de pressão da turbina e a temperatura. Isso aqui é a temperatura do óleo, né? E aqui o X-View, que estava antes, justamente para quando você for fazer um off-road, saber exatamente como está a inclinação, como é que está o volante, ó. Você vai virando, ele vai mostrando o quanto que o carro vai virar. Isso aqui é realmente surreal. Mas é o que eu te falo, isso aqui é algo que a BMW fez desde a primeira geração, quando usou alguns sistemas que existiam no Range Rover. Vamos voltar aqui. Manual do proprietário também tem aqui, você não precisa usar esse manual, porque se você tiver alguma dúvida pelo sistema da BMW, você consegue identificar o que é tal luz acesa. A sua oficina autorizada, o tempo. Aqui não estamos porque não estamos conectados com a internet, né? Telefone, status do veículo, serviço nenhum. Muito legal, muito legal. Aqui também temos algumas coisas que você pode mudar. O content aqui, ó. Dá pra você mudar pra cá. Dá pra você mudar, deixar assim, deixar sua rádio, deixar assim, deixar um mapa, deixar... Eu não tô nem mostrando pra você, né? Deixa eu voltar aqui, mostrar direito isso. Deixar aqui, deixar o seu mapa, deixar a sua estação. Volta, isso.
Aqui, força G lateral, força G para frente, para trás. Aqui, monitoramento do veículo mesmo, né? Quando você está com os sistemas ligados, os valores. E aqui, o velocímetro no meio. Bom, pode mudar também o head-up display. Também com todas essas configurações, ele tá ali na frente, do lado daquela, bem onde tá a cara da Fiat Strada ali, de terceira geração. E quando você troca aqui, vai pro híbrido, ele troca aqui e também mostra por aqui. Quando você vai pro elétrico, ele também troca aqui e mostra o que trocou por aqui. Temos também um baita porta-objetos aqui, gigante mesmo. E temos banco elétrico tanto para o motorista quanto o passageiro, e são sim uns baita banco. Eu tô ficando cada dia mais gripado, esse ar-condicionado também não ajuda. Agora eu senti falta, não, tá aqui ó, Harman Kardon, sistema de som Harman Kardon e a soleirinha BMW aqui para você abrir a tampinha para abastecer, e aqui para você ligar o seu farol, deixa da maneira que você achar melhor. Deixa eu ver aqui porque que ele desligou. Só porque eu abri o carro, tá certo, tá correto. Aqui também podemos configurar as luzes pelo painel. Você clica aqui nesse botão, esse põe luz baixa automática, luz de neblina traseira. Isso aqui só acende quando tiver neblina mesmo, hein? Luz baixa automática, luz de posição. A função não está disponível no momento, certamente porque ele já viu que nublou, tá caindo o dia, e isso continua a me indignar. Bom, basicamente é isso, e agora a gente vai dar uma voltinha para ver como que tudo isso funciona na prática. Vem comigo, Chuchu! Bom, já estamos aqui, vamos lá, colocar meu cintinho de segurança aqui, este sim salva-vidas. Isso não vai pegar aqui. Tô usando uma correntinha agora, escapulário, proteção. Ele fica pegando nesse imã. Agora não sei o que eu faço. Fico com medo de fazer que fica aquele tic pra você aí. Bom, vamos ligar aqui. Incredible Sounds. E aqui temos regulagem elétrica da coluna de direção. Já no mais alto e mais próximo a mim. Este é o correto. Colocar aqui em drive. E a primeira coisa que você vai falar é: como assim? Eu liguei um X5 e não tem barulho. Pois é, esse dia chegou. Não sei se seria inteligente, importante também, dentro do line-up, trazer uma versão só a combustão. Assim como faz a Porsche. Tem o híbrido, tem o turbo híbrido, tem o e-hybrid, tem tudo. Mas tem também um só a combustão. Talvez falte um pouquinho disso, porque nem todo comprador de carro premium tá mesmo assim, interessadão, e falar, não, eu quero participar da eletrificação. Olha que bonito que fica aqui, cara. Caraca. Eu também quero participar da eletrificação, quero colocar isso na minha vida. Nem todo é assim. Vou andar agora só em modo elétrico, para você... Aqui, ó, só em modo elétrico. Lembrando que em modo elétrico ele consegue andar pouco mais de 100 km e chegar até 140 km por hora de velocidade máxima. Aqui a gente está andando com um elefante de 2,5 toneladas, bem, sem sofrimento. Se eu pisar, vem tudo, ó, o sonzinho, parece um TGV, ó. Mas acelerou, em kickdown, o motor a combustão entra. Então voltamos aqui, não deu kickdown. Deu kickdown, pode estar no modo elétrico, ele vai colocar o motor a combustão para fazer às vezes de vamos lá, eu te ajudo. E aqui você vai ter uma condução muito parecida com o iX, só que mais fraco, né? Porque, como eu te falei, são 197 cavalos e 28 de torque. Bem exclusivo mesmo para você fazer os seus giros pela cidade. Sem abusar muito, mas se precisar, saiba que tem, com o tanque cheio, 69 litros
e mais 313 cavalos e 45,9 de torque à sua disposição para juntar com essa parte elétrica. Mas ó, aqui entrou, ele viu que é uma subida, ele entrou o motor a combustão, e aqui para mim tá mostrando que a parte elétrica tá em 60 km. Deixa eu voltar aqui pro electric. Isso, boa. Ah, quando eu dei a acelerada e entrou o motor a combustão, ele voltou pro modo híbrido. Bom, legal, fácil de entender também. Esse carro tem uma coisa que no BMW X7 de hoje, que eu peguei há 7 meses, a linha 2024, 10 meses, sei lá quando, ele tem uma coisa que eu senti na primeira vez que eu andei de X7. A suspensão é magia, irmão. Suspensão é magia. Eu moro, como você sabe, lá na zona norte de São Paulo, e na região que eu moro ali, o poder público tá meio cagando e andando pras ruas lá, né? Ainda que teve um grande programa de recapeamento antes da eleição desse atual prefeito, depois da eleição tá tudo cagado, porque choveu bastante no verão, lá passa bastante caminhão, o asfalto que colocaram parecia um recheio de bolacha, e já tá tudo esburacado de novo. Ou seja, um excelente terreno para que eu teste suspensões e um péssimo terreno para que você viva com o seu carro, sendo obrigado a conviver com buracos do tamanho de panelas de feijoada de sábado naquele pagode gostoso da tia Doca. Sente nada aqui, velho. Sente nada. Chacoalha pouco. É realmente uma delícia. Realmente uma delícia. E aqui você ainda pode também aumentar ou diminuir a altura do seu passeio. Eu vou dar uma diminuidinha aqui. Não precisa andar tão alto assim. Mas é interessante, né? Porque esse carro, apesar de ter 21 centímetros de altura do solo normal, chega a 24, ou pode chegar a 20. Ele tem 20,9, né? Chegaria a 19,9. Em alguns casos, esses 3 centímetros fazem diferença. Como você bem sabe, se você acha que não faz diferença, pergunta aí na sua casa. Eu vi quando eu entrei na garagem de casa, eu tava em modo mais baixo, e quando eu passei a garagem eu senti que deu uma leve raspadinha na parte traseira ali no para-choques. E você fala assim, pô, um SUV raspando, não é isso, né? O balanço traseiro é generoso, ainda que tenha um entre-eixo gigante, o balanço traseiro é generoso. O X5 tem essa questão de parecer mais piruinha, então aquele formato vai até mais embaixo, né? Não é igual o X6, que ele pode ser um pouco mais empinado e o para-choque acompanha isso. Então, para mim, por exemplo, foi essencial. Mas certamente, quem mora onde eu moro, na casa que eu moro, não vai ter um problema desse com um X6. Mais fácil ter com um Virtus, um Corolla, quem sabe. Acho que esse aqui é o único X6 não, com o X5. Esse é o único X5 que entrou numa garagem ali naquela região, tirando o pessoal do Tigrinho, que também tá por ali. Bom, para andar na cidade em modo elétrico é bem tranquilo, você tem respostas interessantes, não dá para reclamar que falta força aqui, e também não dá para reclamar que não tem um ruidinho, porque ele faz questão de deixar você e o seu eu interior ligado de que você está dentro de um BMW que tem esses efeitos para condução mais dinâmica. Você pode escolher também tirar esse barulho aqui de dentro, mas tá virando muito característico esses efeitos sonoros dos BMW. Bom, vamos passar aqui uma parte mais dinâmica. Uma coisa que é que assim, a gente já andou em tudo, né? Andou em todos os concorrentes, já no modo híbrido aqui. Nessa situação aqui, eu vou pegar uma curva aqui para te mostrar. O barulho que você ouviu é o meu tripé, é as coisas que estão soltas aqui no carro. Aqui tá uma delícia. Nossa, que delícia andar num apartamentão desse, fazer 0 a 100 em menos de 5 segundos. Aqui, ó, ainda que a suspensão seja de outro planeta, ainda que os controles de tração e estabilidade sejam impecáveis, algum momentinho que você tá abusando um pouquinho mais, você sente o peso do carro, especialmente na frenagem.
ainda que eles tenham recalibrado isso, deixado aumentado o tamanho dos discos, especialmente nessa versão que é um pouco mais pesada. Não dá para não entender que os pneus saturam um pouco. E ó, é pneu 315/35 na traseira, se eu não estiver enganado, e 275/45 na frente. E mesmo assim, com o tanto que ele é pesado, você sente um pouquinho desse apoio. Não é muito, não é nada inseguro, enfim, não é nada catastrófico. Eu só estou te dizendo que ainda que tenha todo esse investimento na suspensão, nos controles dinâmicos e no sistema de tração, estabilidade, ele transfere ainda um pouco disso. Você vê como a física ela é ardilosa, ela não perdoa. Por que você tá freando, cara? Tem um cara com um ampzinho indo buscar remédio pra sogra ali na frente. Vamos ter que ultrapassar pela direita? Vamos ter que ultrapassar pela direita. Infelizmente, eu odeio fazer essas coisas, mas o cara andando a 40 por hora numa estrada não dá, né? Passando a lombada. Então assim, lombada, valeta, buraco, esquece. Não vai ter. Mas ó aqui, ó. Não sei se da câmera não consegue perceber. Mas quando a gente dá pé nesse apoio, também não tem milagre, né? Óbvio. Mas quando você faz a comparação e anda... Vou repetir, não só por causa da mochilinha, mas se você anda num Porsche e faz isso, os Porsches não parecem tão pesados. E eu não estou dizendo que a BMW abriu mão ou economizou, longe disso. É porque a construção do carro, o máximo que eles conseguiram chegar foi nisso. Certamente, na próxima geração, ele vai ter um pouco mais de força de conjunto. E, repetindo, eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que você não espera perceber esse peso extra quando você está acelerando, igual você sente aqui. Por exemplo, eu andei... Tem um vídeo lá da revista Carro, cara. Se você digitar aí no YouTube X5M e X6M, revista Carro, vai estar eu lá com meus 29 anos, 28. A BMW resolveu colocar a letra M no sobrenome. Com o X5 e o X6M, nós temos os dois utilitários mais rápidos do planeta. Um custa R$437 mil, o outro custa R$471 mil. Hoje você vai conhecer melhor o X5M e um pouquinho do X6M. Vem comigo. Fazendo um teste desses carros, mostrando como eles se comportam numa pista de teste, uma pista fechada. E ali eu falei, cara, eu nunca tinha andado, já tinha andado em AMG, principalmente o ML, que era da época, tal. Eu nunca tinha visto algo tão grande, tão pesado se movimentando de uma maneira tão rápida. Eu acho que na época eles pesavam 2.120 quilos, um e 2.150 o outro, uma diferença assim. Ou 2.090 um, 2.150 o outro, enfim. Essa diferença de 300, 350 quilos, mesmo tendo, sei lá, 16 anos atrás, é realmente impressionante. Porque lá, eu menos experiente e mais comedido, me sentia muito mais seguro de acelerar esses carros do que aconteceu com esse X5 agora. Não muito mais seguro, mas mais seguro. Sentia o carro mais na mão. Achava que o carro ele anestesiava menos em virtude da suspensão também e da direção, que cada vez que passa eles tentam passar o mínimo possível do que acontece lá fora para a direção. Mas aquele peso estava na medida para aquela plataforma. E eu acho que esse peso aqui tá extra para essa plataforma CLAR. Pode ser que esse conjunto permaneça. Pegou um caminhão na frente e demos sorte pra cacete, né? Pode ser que esse conjunto permaneça na próxima geração do carro, com esse tanto de bateria igual, tal. Mas e na próxima geração ele fica um pouco melhor. Mas por agora, pra mim, ficou meio no limite. Vou esperar esse caminhão abrir passagem para as pessoas que não estão com a vida... Brincadeira, o caminhão tá com a vida ganha, tô de brincadeira, né? Mas vou esperar abrir o caminho aqui, eu já volto para falar com você sobre o comportamento dinâmico dele também na estrada, no modo esporte, e sobre os sistemas de auxílio à condução. Segura aí. Voltamos a ter pista livre
Vamos pegar um trecho da estrada aqui. Aqui tem uma mamãe. Ah, mamãe. Cuidado, mamãe. E eu posso deixar aqui também para, mesmo que eu esteja no modo esporte, ou no modo híbrido, ou no modo elétrico, ter uma regeneração maior dos freios. Não vai dirigir como o Drive One Pedal, mas mesmo na função esporte, quando você tira o pé, ele faz o freio regenerar. É legal isso, né? Mesmo que você não esteja usando o sistema elétrico, ele regenera para os freios parte do que você gastou, ou parte do que você acelerou, ou tirando um pouco da sua velocidade, transformando essa energia cinética em carga para a bateria. Olha isso aqui, olha o modo esporte. Porque aqui você tem um pouquinho de tudo, né? Você tem, de pé embaixo, você tem a parte elétrica mais a combustão, e na manhinha a parte elétrica fica quietinha ali, fica bloqueada. Vamos colocar em híbrido para ver o funcionamento. Ó, eu já sinto que a parte elétrica entrou. Eu vou andar aqui até 25%. Eu consigo entender que o motor a combustão ainda não entrou. Ele me deixa uma faixa azul aqui, ó. Não sei se essa câmera consegue pegar. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho aqui. Ó, ele mostra uma faixa azul que eu consigo andar desse jeito no modo elétrico até eu chegar no 50 ali, ó. Eu vou me aproximar dos 50, passou, ele tirou a faixa aqui e já não vai mais. E a retomada é simplesmente um absurdo. Anda um absurdo esse carro. Anda um absurdo. É uma delícia. Falta um pouco de atmosfera um pouco mais esportiva? Falta. Como aconteceu em diversos M-Sport, né? O M-Sport, na verdade, devia ser só esporte. Perdão. Porque a continuar andando na linha M, quando você chega num M mesmo, não dá para comparar, né? O grau da atmosfera que você tem aqui dentro com o que você vai ter num M mais puro. Mas isso a BMW já não é vergonha nenhuma fazer isso, porque muita gente às vezes não quer as agruras que ter um carro mais extremo podem trazer. Enfim, quer só o estilo, quer só o visualzão ali, o volante e tal, vai ter também com um pacote bem mais brando, só encostando ali no visual. Outra coisa que eu preciso falar é que esses bancos são realmente muito bons, e esse extensor de banco também ajuda muito a você cansar o mínimo possível. E cara, isso aqui é uma poltrona, é bom pra cacete. Mas a gente vê ele recheado aqui de luxo e também com sistemas de condução entre os melhores que eu já dirigi. Sem sombra de dúvida, o sistema de auxílio à condução dos BMW, certamente, aqui instalado, está pronto para dirigir sozinho por muito mais do que os 13 segundos que você pode ficar sem a mão no volante. Realmente um stop and go, você pode acionar a velocidade que você quiser, enfim, o auxílio de condução em curva, cara, até curvas um pouquinho mais fechadas ele consegue fazer com uma precisão bem alemã, para dizer o mínimo. Mas é aquilo, ele vale tudo isso? A gente imaginar que nessa linha de grana tem Mercedes, tem a Audi, essa linha de grana não, os Audis são mais baratos, e tem o Porsche. Será que a gente vai seguir a máxima de que tem dinheiro para comprar um Porsche, compre um Porsche? Ou aqui, tudo que ele mostrou pra gente, ele pode desafiar essa quase verdade absoluta de muita gente que vai comprar um carro? O X5 surpreende. O X5 mostra coisas que você vai dizer, cara, esse aqui é o best in class. Mostra. Mas será que vale tudo isso? Será que o comprador do X5 de sempre está de olho nisso? Como que será o mercado futuro disso? São perguntas que todo mundo quer resposta imediata. Dentro da minha análise, vou tentar fazer de uma maneira um pouco mais simples e que você vai... Espero que você entenda de primeira. Ou depois, então, você assiste de novo. Nós vamos pegando um trânsito aqui.
vou fazer o retorno na minha saudosa Barueri e já voltamos lá pro nosso QG para eu te explicar mercadologicamente como que eu enxergo e o que eu levaria para a garagem nessa faixa de preço e neste segmento de SUVs médio-grandes premium. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber Spec, longe de mim falar mal de um X5. Seria como falar mal de um bombeiro que salvou gente no 11 de setembro. Contudo, porém, entretanto, dos BMW que eu já avaliei, esse aqui é o que menos me surpreende. Talvez porque eu já tenha andado em boa parte dos seus concorrentes e é a primeira vez que ele aparece aqui. Óbvio que tem coisas de outro mundo, o sistema de infotainment é o mais avançado entre todos os seus concorrentes. A suspensão parece ter sido feita em 2050, é macia, é boa, dá dinâmica para o carro, ainda que eu tenha achado que ele tenha ficado pesadinho e você sente isso na hora de dirigir. Tem outra coisa aqui que me pegou um pouco. Eu acho que tem carros um pouco mais espaçosos do que ele, mesmo com esse entre-eixo de quase 3 metros. E outra coisa, eu achei ele um pouco caro. Nessa versão, são R$200 mil de diferença para um Audi Q7 S-Line. Tudo bem, lá é mais simples, motor V6, não tem tanta potência, não tem parte elétrica, mas ali a gente vai ter 7 lugares e vai fazer praticamente tudo o que esse carro faz, menos ir de 0 a 100, menos de 5 segundos, e também esse consumo de parte elétrica, mais parte a combustão. Temos também o Mercedes-Benz GLE 400D diesel, com 7 lugares, que é quase 100 mil mais barato disso aqui. Meu Deus, 100 mil de diferença para um Mercedes. E o que dizer então dele ser mais caro do que um Porsche Cayenne e Hybrid? Se você tem a mesma grana e pode comprar um Porsche, compre um Porsche, não é mesmo? Mas nesse universo de SUVs premium que eu já testei por aqui, entre os médio e médio grandes, a minha escolha racional seria o Q7, ainda que ele esteja um pouco mais defasado, mas 200 mil é muita coisa, não é mesmo? Se você pensar, são 25% de diferença. Você ainda compra um bom carro para o dia de rodízio. E tem mais. A melhor escolha para mim é o Cayenne, o V8, o S. Afinal, lá no futuro, quando você for trocar de carro, você vai ter que explicar menos coisas que não deram problema, e coisas como essa, com plug-in hybrid, é o que mais faz com que os carros premium desvalorize de uma maneira para deixar os donos que ganham tanto dinheiro perderem dinheiro e ficarem de cabelo em pé. Sem contar o ronco do V8, que melhora o seu dia, melhora o dia de quem está com você e faz todo mundo te olhar. Afinal, você não comprou um carro desse para não ser visto, não é mesmo? E quando tem um BMW que é menor que um Mercedes e custa mais que um Mercedes, tá na cara que tá caro demais. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Bom, agora vamos lá, vou mandar um pouquinho mais. O que foi? Por ele ser nacional, devia ser mais barato. Stagi, ele é tão nacional quanto minha mãe é um pinguim. Pelo amor de Deus. Boa sorte no supletivo, querido. Essa molecada não sabe nada. Tchau.